Olá pessoal, eu sou Newton Gomes aqui de CPA Informações Empresariais. Bom, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física não podemos nos esquecer, né? Deve ser, como tradicionalmente, no dia 30 de abril. Então, como nós estamos aqui no início do mês de fevereiro, o prazo está chegando, né? Então, nós estamos gravando uma série de vídeos para falar a respeito da DIR-PF 2019, isto é, Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019. Nós vamos incluir nesse nosso trabalho exemplos práticos do livro caixa do Carnê-Leão. Tá? O Carnê-Leão, como nós sabemos, é uma modalidade de pagamento do imposto ao longo do ano por aquelas pessoas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, né? Essas pessoas, então, elas estão obrigadas a fazer essa declaração. Agora, claro, né? Como nós sabemos, o imposto de renda, essas pessoas que não têm vínculo empregatício, médico, engenheiro, advogado, autônomos que não têm, eles estão sujeitos aí ao tal do Carnê-Leão. E claro, eles têm rendimentos ou receitas e também têm despesas de custeio da sua atividade, né? Então, o Carnê-Leão é um mecanismo para se chegar nisso aí, né, Julia? Isso aí. Oi, pessoal. Meu nome é Julia Gomes. Então, a gente já falou nos vídeos anteriores um pouco o que é o Carnê-Leão e também a gente falou um pouco sobre o livro caixa, que é onde tem as despesas e também tem as receitas, né? Mais ou menos uma média. E agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente já falou, que é o excesso. O excesso, a dedução das despesas relacionadas no livro caixa está limitado ao valor do rendimento recebido no mês. E no caso das despesas serem superiores ao rendimento recebido no mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses seguintes. Exatamente, isso é uma situação comum, né? Porque o profissional, digamos aí um médico, dentista, engenheiro, enfim, o autônomo, ele tem uma receita, tem um rendimento durante o mês, presta serviço lá para os seus clientes, tal. E ele pode, a lei autoriza, como nós fizemos, de deduzir as despesas de custeio. Só que para deduzir essas despesas de custeio, primeiro que ele tem que ter comprovação de tudo. E segundo, que ele tem que preencher o livro caixa, tem que discriminar, uma espécie de uma contabilidadezinha daquilo. O livro caixa, ele é feito pelo contribuinte, mas não tem autenticação em lugar nenhum, só que ele tem um termo de abertura, encerramento direitinho, e inclusive a Receita Federal disponibiliza um ótimo programa do Carnê-Leão com o livro caixa. Então, a situação que a Júlia criou aqui é o seguinte: o profissional, ao longo do mês, ele tem uma receita, vários clientes, vai entrando, e ele vai pagando as suas despesas de custeio, né? Aluguel, telefone, empregados e assim por diante. Ora, pode acontecer que o rendimento que ele teve naquele mês de janeiro, por exemplo, foi menor do que as suas despesas. Ora, então isso vai ocorrer o quê? Um excesso de despesa, porque o total da despesa, claro, é limitado ao total das receitas. Então só pode deduzir até a receita. Então a Júlia fez dois exemplos, né? No primeiro ocorre um excesso, né? Por quê? Porque as despesas são maiores do que os rendimentos. E na segunda hipótese, não. O profissional ele teve uma receita significativa, as despesas dele não são então não é excesso. Então vejam esses dois exemplos práticos que a Júlia preparou aí. Primeiro exemplo prático, lembrando, é um dentista, ele não tem sala própria, ele aluga, ele paga o condomínio, ele paga as despesas de custeio, né, que meu avô já disse, que é água, luz, internet, diversas coisas. E como meu avô já disse também, ele tem o excesso. E esse próprio excesso ele é calculado pelo Carnê-Leão, então a gente pode dar uma olhada nele agora. Bom, aqui, né, nessa tela que a gente tirou exatamente do aplicativo do Carnê-Leão, dá pra ver que ele teve rendimento apenas 3 clientes, um de R$ 1.300, outro R$ 1.500 e R$ 1.000. E das despesas, R$ 1.500 dos materiais
água R$100, condomínio R$700 e aluguel R$2.000. Ou seja, as despesas de custeio não conseguiram ser maiores que a receita. Então, aqui nos totais e excessos, tem um excesso que vai para o mês seguinte. Exatamente. Então, veja como é interessante, né? O contribuinte, essa pessoa física, ela tem o seu rendimento mensal e para exercer a sua atividade ela tem as despesas de custeio. Então, não é incomum que o total das despesas de custeio ultrapasse o total dos rendimentos. E aí pergunta, ele vai perder essas despesas? Não, não. Ele tem o excesso que ele vai aproveitar em janeiro, vai aproveitar em fevereiro. Em fevereiro, vai aproveitar em março. Quer dizer, então, os excessos de despesa que ele for tendo, o próprio programa, né, o próprio programa de Carnê-Leão, ele mesmo vai pegando o excesso anterior e vai considerando assim por diante. Né? Uma maneira de o contribuinte não perder as despesas de custeio que ele teve. Agora, essa dedutibilidade, esse excesso, ele tem um limite, né, Júlia? Isso aí, é o limite do que ele ganha da receita. Sim, ele tem um limite mensal, mas ele tem um limite temporal também. Quer dizer, se ele chegar em dezembro e tiver excesso, aí ele vai perder, né? Isso. Os excessos eles vão passando de mês a mês, só que quando tiver excesso em dezembro, ele não vai poder passar para o ano seguinte. Exatamente, aqui ele vai perder porque não há como transferir para o ano seguinte. Então, nessa primeira hipótese, a Júlia demonstrou que houve um excesso de despesa de custeio em relação aos rendimentos. Mas agora nós temos um outro exemplo que daí não dá excesso, né? O segundo exemplo é um médico que ele já tem anos de prática, ou seja, ele tem a própria sala, ele não paga aluguel, mas mesmo assim ele tem as despesas de custeio. Aqui na tela a gente vê os rendimentos dele, que foram muito maiores do que o do exemplo passado. E as despesas de custeio com água, material, condomínio conseguiram ser menores que o rendimento, ou seja, ele teve mais receita do que despesas. E aqui no total e excesso a gente vê que não tem nenhum excesso para o mês seguinte. Exatamente, então ele teve uma receita grande, porque é já um médico que trabalha há muito tempo, já é conceituado, tem inclusive a sua própria sala e tal, e teve uma despesa num volume menor. Ora, não houve excesso em toda a sua despesa de custeio, é dedutível. Então, o que vai acontecer? No primeiro caso, como houve excesso no mês de janeiro, é claro que não houve rendimento tributável, porque todo o rendimento foi absorvido pelas despesas e o excesso ficou para o mês seguinte. Nesse segundo caso, não. O médico teve bastante receita, teve uma despesa pequena, sobrou um valor, esse valor vai ser tributado, né? Aí o próprio programa do Carnê-Leão depois vai calcular o imposto e ele dá a sequência no processo. Isso aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando um pouco sobre exemplos práticos. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre a declaração do imposto de renda. E eu gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog da Reforma Tributária, que é reformatributária.netcpa.com.br, o site da CPA, que é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de ativar as notificações. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Olha que o leão está rugindo aí, né? O leãozinho que a Júlia colocou aí, ele já está rugindo. O prazo está correndo e nós estamos aguardando ansiosamente a instrução normativa anual da Receita Federal, que ela edita para regular a apresentação das declarações do exercício. No ano passado foi a instrução normativa 1794. Ela saiu no dia 26 de fevereiro de 2018. Então, eu acho que dentro de próximos dias nós teremos a nova instrução normativa da Receita com as regras para apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física deste exercício de 2019. Muito obrigado e até o próximo vídeo.